80 quilômetros por hora. É a velocidade de cruzeiro numa estrada deserta, tipo 3 da manhã. O mundo inteiro se resume àquele feixe de luz dos faróis cortando um breu que, nossa, parece absoluto. Uma caixa de metal de 30 toneladas em movimento contínuo, onde o ar fica rarefeito, asfixiante mesmo. A neblina começa a engolir a pista, o sinal do rádio morre e aquele silêncio cru, aquele peso de quem está completamente isolado da civilização toma conta. E é exatamente nesse vazio, onde a mente já está exausta, que o silêncio é quebrado por algo que, bom, pelas leis da física e da sanidade, simplesmente não deveria estar ali. Sabe o que é mais assustador dessa cena? É que ela não é ficção. Hoje nós estamos debruçados sobre arquivos reais de quem vive com as mãos no volante e viu essa exata ilusão de segurança desmoronar. São 4 casos rigorosamente documentados. Homens como o José Carlos e o Renato, que enfrentaram coisas impossíveis nas rodovias BR-153 e BR-346, lá em Goiás, e outros 2 motoristas que preferiram manter o anonimato depois de sobreviverem aos horrores do Campo de Perizes, no Maranhão, e daquela imensidão esmagadora da Transamazônica, no Pará. Exato. E a nossa missão nesse mergulho profundo não é só, contar a história de fantasma ao redor da fogueira, sabe? O objetivo aqui é dissecar a mecânica do medo. É entender exatamente o que acontece com a biologia e com a mente humana quando o isolamento absoluto e a privação de sono encontram o inexplicável. Como que a cabine de um caminhão deixa de ser aquele porto seguro e vira, a pior das prisões. Com certeza. E para entender isso a fundo, a gente precisa começar pela ideia de que o perigo, na maioria das vezes, vem de fora. Na madrugada de 15 de março de 2024, lá na BR-153 em Goiás, o José Carlos, que é um veterano, há 20 anos de estrada, ele se depara com uma neblina que parecia sólida. Perto do trevo de Formosa, ele simplesmente afunda o pé no freio. Nossos pneus devem ter chiado muito. Chiou muito. Porque é iluminada pelos faróis, bem no meio da pista, tinha uma criança. Uma menina de uns 8 a 10 anos, descalça, usando um vestido branco encardido. E ele para, coração totalmente disparado. Ele desce da cabine para tentar ajudar e nada. A menina não corre pro mato. Ela simplesmente deixa de existir no instante em que a porta do caminhão abre. Caramba! E esse é o momento exato em que a tecnologia falha para quem tá lá. É o corte daquele cordão umbilical com a realidade. O celular perde a rede, o rádio PX emite só estática. É o isolamento total. E quando essa fina camada de civilização cai, o nosso cérebro, que evoluiu a vida inteira para buscar padrões em ambientes hostis, ele entra numa sobrecarga hipervigilante terrível. E essa sobrecarga encontra um alvo rápido, Porque o detalhe mais macabro aqui não é a menina sumindo no escuro, por pior que isso seja. É o que acontece quando José Carlos, suando frio, volta pro volante e tenta seguir viagem. O terror não fica lá na pista. Ele começa a escutar umas batidas. Batidas de dentro do caminhão. Isso. Golpes secos, ritmados, vindo de dentro do baú do próprio caminhão. E detalhe, um baú que estava lacrado com selos de segurança desde Brasília. Ele acelera, tenta, abafar o som com o ronco do motor a diesel, mas as batidas sincronizam. Ficam 5 golpes pesados a cada 10 segundos. Ele não aguenta, para no acostamento, vai lá atrás, quebra os lacres que estavam intactos, abre aquelas portas traseiras pesadonas e joga a luz da lanterna. E o que ele vê? Só cimento. Só carga de cimento. Mais nada. Ele tranca tudo de volta, volta para a cabine bufando e o som muda. Não são mais batidas, vira uma gargalhada infantil. Aguda, totalmente cristalina, vindo lá de trás, de dentro daquela carga sólida. Nossa, isso é de arrepiar até a espinha. É de gelar o sangue. Aliás, espera, antes de abrir esse baú de verdade e entender o que diabo estava rindo lá dentro, é preciso interromper rapidinho para um aviso vital. Quem está acompanhando esse mergulho e sentindo o sangue gelar, precisa se inscrever no canal Arrepiei para fortalecer. Muito importante isso. Sim, é inscrição no canal Arrepiei, que garante que mais mergulhos no terror absoluto como este cheguem até aqui. Feito isso, bom,
Vamos voltar para aquela estrada escurecida, porque a minha cabeça vai direto para a literatura policial, sabe? É tipo a versão rodoviária do Mistério do Quarto Fechado. O detetive encontra um corpo numa sala trancado por dentro, mas aqui o quarto fechado é um baú de metal a 80 por hora. Se os lacres estão intactos, me explica como o terror entra. Olha, essa analogia do quarto fechado é excelente. Mas a gente precisa virar um pouco a chave dessa investigação. Porque no mistério da Agatha Christie, por exemplo, o assassino é de carne e osso. Aqui, a ameaça principal pode ser a própria privação sensorial desse motorista. Tipo, o cérebro dele pregando uma peça? Exato. Existe um fenômeno neurológico bem documentado chamado pareidolia acústica, quando o cérebro é submetido a um ruído branco constante, tipo o zumbido de um motor a diesel, o vento, aquela vibração sem fim dos pneus por horas a fio, ele não suporta a falta de informação clara. O cérebro, literalmente, começa a organizar esse ruído aleatório em sons familiares. Ele cria ritmos, transforma batidas da suspensão em passos ou aquele assobio do vento numa gargalhada humana. É como se a ligação assustadora tivesse vindo de dentro do sistema nervoso exausto dele. Tá, mas calma aí. O fato dele parar o caminhão gigante no meio do nada, quebrar os lacres de uma carga que, poderiam custar o emprego dele, descendo um escuro total. Isso não é só um cérebro organizando sons. É um nível de convicção absurdo. Se é só um truquezinho da mente, por que esse impacto moral depois? Porque os relatos dizem que o José Carlos mudou completamente. Mudou como? O veterano pragmático, aquele lobo solitário da estrada, virou tipo um anjo da guarda que agora para ajudar todo mundo na rodovia? Um truque sonoro muda a bússola moral de alguém de um jeito tão brutal assim? Então, é aí que a gente toca no nervo central dessa história. O terror, seja ele uma pareidolia extrema ou, sei lá, um encontro sobrenatural genuíno, atuou como um catalisador muito brutal para a empatia. A resposta comum ao pânico costuma ser o trauma, o fechamento, né? Com certeza a pessoa se encolhe. Exatamente. Mas ao ver aquela menina, que é uma figura de pura vulnerabilidade, e depois de vivenciar o absoluto isolamento, ouvindo aquela gargalhada inalcançável, a bússola moral dele foi resetada. A rotina mecânica, cega da estrada, anestesia os motoristas para o sofrimento alheio. O choque foi tão profundo que simplesmente quebrou essa anestesia. A entidade, ou até a própria mente dele, forçou a uma reconexão com a humanidade. Fascinante. É tipo o medo extremo servindo como terapia de choque para empatia. Mas olha só, se o mecanismo de defesa da mente do José Carlos projetou o terror para o baú lá atrás, tentando manter alguma distância física da coisa, o que acontece quando a mente, ou seja lá o que for que vive nesse escuro, força a intimidade? E aí o cenário muda completamente. Totalmente. Porque no nosso próximo caso, o horror invade o lugar mais claustrofóbico e íntimo possível, o banco do carona. E a intimidade forçada, olha, é a ferramenta mais cruel do terror psicológico. Não existe rota de fuga quando o desconhecido divide o mesmo metro quadrado de oxigênio a centímetros de distância de você. E aconteceu no Campo de Perizes, lá no Maranhão. Para quem não conhece, é um trecho infame. É um vazio escuro cercado por pântanos, sem luzes, sem posto de gasolina, apenas tipo uma chuva torrencial caindo na madrugada. O caminhoneiro avista um homem de roupas escuras e capuz no acostamento. O sujeito não faz sinal, não estica o dedo para pedir carona, ele apenas encara o farol do caminhão se aproximando. E contrariando absolutamente qualquer instinto de autopreservação, o motorista para. É o primeiro erro, né? O instinto falhando. Pois é, o homem entra na cabine. E aqui a realidade começa a derreter. O sujeito senta no banco do carona, mas a roupa dele, que estava, há horas debaixo de uma tempestade absurda no Maranhão, simplesmente não molha o tecido do banco. Não tem aquele cheiro úmido de chuva, sabe? Ele não respira, ele não faz um único ruído ao se ajeitar ali no estofado. Nossa, a presença dele funciona como se fosse um buraco negro no ambiente. É uma negação frontal das leis da física e da biologia. Um vácuo total. Um vácuo que vai se tornando cada vez mais grotesco. O motorista, já num pânico mudo, tenta puxar assunto só para quebrar aquela tensão insuportável. O carona não responde nada. Então o motorista vira o pescoço lentamente, o capuz recua um pouco por causa do movimento do caminhão e ele vê o rosto. Ou melhor, a falta dele.
Não há olhos, não tem nariz, muito menos boca. É apenas uma superfície de pele lisa, super pálida, esticada e brilhante, tipo cera quente, sabe? E, honestamente, se um sujeito sem rosto entra no meu caminhão, eu não tento conversar. O que você faria? Eu não acelero, eu não freio. Eu simplesmente entrego as chaves na mão lisa daquela coisa e vou embora a pé andando na chuva. Acabou a viagem para mim. E seria o instinto de fuga mais sensato, sem dúvida. Porque na psicologia evolutiva, o rosto é a nossa âncora primordial de identidade, de segurança. A primeira coisa que um bebê aprende a reconhecer é um rosto. É como a gente lê a moralidade e as intenções de quem está perto. Então, uma entidade sem rosto é um abismo. Aciona aquele medo primitivo de um predador que é simplesmente impossível de decifrar. Só que aí que tá o pulo do gato. O predador não ataca. E isso é que me deixa maluco. Essa coisa sem rosto levanta uma mão absurdamente pálida, com dedos super longos e aponta, bem devagar, para frente, pro para-brisa. O motorista entra em desespero absoluto, o instinto grita e ele afunda o pé no freio com tudo. 30 toneladas derrapando loucamente no asfalto molhado. O caminhão para a milímetros de bater numa árvore colossal. Um tronco imenso que tinha desabado e cruzado a pista inteira ali no breu. Se ele continuasse naquela velocidade de cruzeiro, ia ser esmagado instantaneamente. A cabine ia virar sucata. Salvo por um tris. Exato. E quando ele se recupera daquele tranco violento e olha para o carona, o banco tá vazio. Nenhuma única gota d'água no estofado. Nada. E aí eu jogo a pergunta para nossa investigação. Nós vamos realmente aceitar que um anjo da guarda, um protetor divino, decidiu usar a fantasia de um demônio de cera paralisante? Ou é mais lógico pensar que o subconsciente do motorista, de relance, viu aquela árvore no limite do feixe do farol, percebeu que ia morrer e literalmente inventou a alucinação mais aterrorizante possível sentada do lado, só para forçar o próprio corpo a entrar em choque e pisar no freio a tempo? Olha, eu sou fascinada por essa linha de investigação. O que nós estamos discutindo aqui é uma variação extrema do chamado fator do terceiro homem. É aquele fenômeno muito conhecido onde montanhistas ou sobreviventes à beira da morte alucinam um companheiro que lhes dá instruções vitais para sobreviver. Sim, eu já li sobre isso. Só que adicione a isso a fadiga extrema da estrada. No nosso cérebro, nós temos a área fusiforme, que é a parte responsável por processar e reconhecer os rostos das pessoas. Quando há exaustão absoluta somada a um estresse iminente de morte, essa área pode simplesmente entrar em curto-circuito. O cérebro cria esse companheiro salvador para fazer o corpo acionar o freio, sim, mas ele não tem energia cognitiva suficiente para, digamos assim, renderizar os traços faciais na alucinação. Caramba. Então o rosto liso de cera foi um glitch, um erro do cérebro tentando salvar a própria vida. Exato, mas com um custo altíssimo, né? Quer seja uma falha neurológica de sobrevivência, quer seja uma entidade real da estrada ou sobrenatural ali, não opera com essa nossa moralidade de anjos sorridentes. A ausência de rosto simboliza o próprio ambiente daquela rodovia. Brutal, anônima, que simplesmente não se importa com quem está passando por ali. A entidade ou a mente salvou a vida sim, mas esse choque absoluto foi cobrado como um pedágio. A moeda de troca pela sobrevivência naquele asfalto molhado foi a própria sanidade momentânea do motorista. A estrada cobrando o seu pedágio através do terror puro. Faz muito sentido. E essa ideia empurra a gente direto para o abismo do nosso terceiro caso. Porque até agora, nós vimos uma projeção interna trancada num baú e um mecanismo de defesa no banco do carona. Nos dois casos, de uma forma ou de outra, o cara sobreviveu sem a ameaça tentar atacar diretamente. Mas o que acontece quando o ambiente lá fora atua intencionalmente como um predador impecável? Aí o jogo muda. E o palco para isso não poderia ser mais engolidor, né? A temida Transamazônica, no estado do Pará. É impressionante, porque a Transamazônica não é apenas uma rodovia, ela pulsa como quase um organismo vivo. O nível de isolamento lá não é só geográfico, é temporal. Quando alguém entra ali, é uma volta a um estágio primordial onde o ser humano deixa de ser o topo da cadeia alimentar e volta a ser, simplesmente a caça. Perfeito. Imagina o cenário. Reta interminável de barro. Mato impenetrável dos dois lados. Madrugada alta.
um motorista avista um pequeno ponto de luz lá no horizonte. Uma luz que treme levemente, como se fosse uma vela acesa no escuro. Ele acelera para alcançar, achando que, deve ser uma moto distante. Mas a luz não chega mais perto. Ele diminui a velocidade, pensando que está rápido demais. E a luz também não se aproxima. Fica ali, presa num abismo, tipo zombando da tentativa dele de medir a distância. E de repente o motor engasga. O sistema elétrico simplesmente morre, apaga tudo. E o silêncio da selva invade. Esmaga o ar. O motorista olha no retrovisor para ver se, sei lá, alguém vem atrás para pedir socorro e ele vê uma segunda luz, idêntica à da frente, parada no escuro atrás dele. Ele está encurralado entre essas duas luzes. E aí vem o detalhe que destrói completamente qualquer teoria pura de exaustão mental. Ele não aguenta o suspense daquela prisão silenciosa e desce do caminhão com a lanterna. Ele ilumina o chão úmido ao redor do pneu do caminhão e encontra pegadas. A prova física invadindo o imaterial. É aí que a neurociência começa a falhar. Exatamente. Porque são marcas humanas, pés pequenos, totalmente descalços. Só que não são apenas marcas afundadas no barro. Elas são feitas de uma mistura grotesca de lama com sangue fresco. Sangue fresco, meu Deus! Fresco. E elas circulam o caminhão inteiro, repetidas e repetidas vezes. Alguém ou alguma coisa, sangrando, estava dando voltas no escuro total, num silêncio absoluto, apenas esperando a máquina quebrar. A imagem que me vem à cabeça instantaneamente é a do anglerfish, sabe? Aquele peixe-diabo negro das profundezas do oceano. Sei bem, aquele com a isca brilhante? Ele mesmo. Ele tem aquela haste com uma isca luminosa na ponta, balançando no breu absoluto das profundezas, só atraindo peixes menores para as mandíbulas que ficam invisíveis no escuro. As luzes flutuantes na Transamazônica eram a antena luminosa. E o caminhão enguiçado era, o cardápio. Olha, essa metáfora do anglerfish é simplesmente impecável, justamente porque ela expõe a tensão enlouquecedora entre o que é material e o que não é. Essas luzes flutuantes ao longe não têm substância, elas não podem ser tocadas, não iluminam o chão. Elas funcionam apenas como desorientação espacial, tipo uma perturbação visual para causar pane na mente. Mas as pegadas descalças misturadas com sangue, isso é visceral. Isso já é o terror físico rasgando a membrana da nossa dimensão. Mas me explica, como a psicologia ou a psiquiatria lida com pegadas de sangue? Eu entendo perfeitamente o cérebro inventar uma luz no horizonte pela fadiga, mas a lama ensanguentada no pneu estava lá, era física, pronta para ser vista pela luz da lanterna. E é aí que entra o que a gente chama de conceito da tortura da antecipação. É claro que num surto psicótico induzido por um estresse brutal, uma pessoa pode interpretar marcas naturais, digamos, pegadas de um animal ferido ou até marcas bem antigas de outro viajante que teve problemas, e o cérebro sobrepõe um significado monstruoso a elas. Dá um novo significado para o que já estava ali. Isso. No entanto, se assumirmos que a ameaça é real, que não é alucinação, o verdadeiro terror psicológico dessa história não é um ataque frontal contra a porta do caminhão. É o sadismo envolvido. A entidade, ou seja lá que pessoa for aquela, não ataca a cabine. Ela simplesmente circula. Ela quer que o motorista tenha certeza absoluta de que perdeu o controle, de que se tornou uma presa. O peso insuportável de ser observado da escuridão enquanto você está iluminado. É acessar lá no fundo do DNA aquele instinto de milhares de anos atrás que dizia aos nossos ancestrais: olha, se sair da caverna agora à noite, você morre. Nossa, é de arrepiar. E por puro acaso, ou milagre, o motor do caminhão pega de novo no tranco. Ele escapa, volta para o barro acelerando e as duas luzes, tanto a da frente quanto a de trás, apagam instantaneamente, cara. Tipo, televisões sendo desligadas da tomada. Mas olha só a trajetória do nosso mergulho até aqui. Nós vimos coisas batendo trancadas num baú, vimos alucinações de sobrevivência na cabine salvando a pele de um cara, predadores usando luzes para caçar no meio do mato. O nosso último relato, no entanto, eleva isso tudo a um nível que não é sobre sobrevivência física. O relato do Renato rasga de vez o tecido da própria realidade. Ele destrói as regras de tempo, espaço e, principalmente, da mente. Vamos para o sudoeste de Goiás, de volta ao asfalto da rodovia BR-346.
pastagem sem fim, onde o horizonte se confunde. E o que acontece aqui é a quebra definitiva daquele paradigma do que nós consideramos ser um mundo real em movimento. Completamente. O Renato, que é um caminhoneiro maduro, para no meio da madrugada escura para dar carona para um andarilho. Sujeito de roupas muito sujas, usando uma mochila rasgada e com o olhar focado totalmente no vazio. Eles passam quilômetros num silêncio mortal, até que o andarilho, que nunca tinha aberto a boca, solta 2 frases com uma precisão simplesmente cirúrgica. Ele não olha para o Renato. Ele apenas encara o para-brisa para frente e diz: "Você tem uma filha, né? Uns 10 anos, mora com a mãe em Rondonópolis." Meu Deus. O Renato trava as mãos no volante, não conseguia nem respirar. O suor frio desce na nuca. E o homem completa sem mudar a voz: "E você tem pavor de altura desde que despencou daquele telhado quando era moleque." Detalhes extremamente íntimos. Coisas íntimas. Segredos que não estavam postados nas redes sociais que os colegas de frota nos postos de gasolina não sabiam. Mas essa telepatia macabra é só o começo do pesadelo. O Renato, já ofegante, olha para o painel para tentar focar em algo lógico. O relógio digital lá do caminhão marca 13h17. O motor ronca alto, a estrada passa devolhendo os faróis, ele dirige por intermináveis minutos de tensão, suando. E olha para o relógio de novo, 3h17. O tempo simplesmente congelou. Ele olha pela janela assustado e o cenário do cerrado da estrada está reciclado, a mesma cerca de arame farpado, a mesma árvore torta no acostamento repetida num loop sem fim. O espaço e o tempo cederam. O universo contínuo, a física como conhecemos, deixou de existir dentro daquele caminhão. Num ataque de fúria misturada com um pavor cego e animalesco, o Renato dá uma pisada no freio. Ele agarra o homem pelo braço, empurra a porta e joga o cara para fora pro acostamento escuro. O andarilho se equilibra lá no chão de terra, vira lentamente pro Renato, abre um sorriso totalmente frio e vazio e solta uma frase que, gela a alma de qualquer pessoa. Ele diz: "A estrada termina quando a gente aceita." Que frase pesada! E antes que o Renato pudesse gritar qualquer coisa, reagir, ele simplesmente apaga. Perde a consciência ali mesmo, desabado no banco. E quando ele acorda, de repente o sol já está rachando o cerrado lá fora, a rodovia voltou ao normal, o rádio volta a tocar música e o relógio agora marca quase 6 da manhã. Mas, focando naquela frase absurda, aceita o quê? Isso gera uma revolta instintiva em mim. Ele queria que o motorista aceitasse a morte, que aceitasse que enlouqueceu de vez na boleia. Essa frase, eu te digo, é a fundação para entendermos o que nós chamamos na psicologia de trauma de purgatório rodoviário. O andarilho ali não é um mero fantasma de beira de estrada jogando xadrez mental. Ele opera como uma manifestação da própria consciência do Renato entrando em falha crítica. Ele é tipo um ceifador psicológico criado por um estado mental extremo chamado de hipnose de rodovia ou, na literatura lá de fora, White Line Fever. A febre da linha branca? É quando o cérebro entra num estado de dissociação tão profundo, por causa da exaustão e da monotonia visual, que o tempo subjetivo simplesmente colapsa. Esse loop visual da estrada repetindo a mesma árvore, a mesma cerca, é a mente humana travada no próprio cansaço, sabe? Pesando culpas, avaliando ausências familiares, como a filha em Rondonópolis, medos de infância. O ambiente físico perde o sentido. A estrada termina quando a gente aceita. O que o subconsciente dele exige ali não é aceitar a morte física, mas sim aceitar a submissão total, largar essa resistência desesperada. A tortura daquele loop infinito cessa apenas quando o indivíduo desiste de lutar contra o fato de que naquele momento ele perdeu totalmente o controle sobre a própria mente. É a aniquilação completa do livre-arbítrio pelo cansaço absoluto. O cérebro desligando as luzes à força e fechando as portas da percepção. Uau! E é aqui, olhando para isso, que os 4 relatos se costuram num quadro único e muito perturbador para nós. Não estamos falando de lendas folclóricas da mula sem cabeça. Estamos falando de máquinas com dezenas de toneladas de aço a 80 km por hora, se tornando a coisa mais frágil e inútil do mundo. O padrão em todas essas histórias é nítido e super desconfortável de constatar. O breu total. Zonas mortas imensas onde a comunicação sem fio é extinta.
Motores possantes que deveriam ser confiáveis, falhando no meio do vazio. Anomalias radicais na percepção de tempo e de espaço. Todas essas histórias documentadas acontecem exatamente no instante em que a camada de proteção da nossa civilização desmorona. A engenharia e a luz artificial falham e deixam a nossa biologia e a nossa mente expostas, cruas e, honestamente, pateticamente vulneráveis ao que a escuridão do mundo lá fora esconde. O que nos empurra direto para a beira de um abismo que nós precisamos deixar escancarado para quem nos acompanhou até aqui. Uma dúvida que deve ficar coçando na parte de trás da cabeça na hora de deitar no travesseiro. Porque a grande incerteza não é mais se isso acontece na rodovia, mas sim o que está de fato acontecendo. Seriam essas experiências coletivas de terror puramente geradas por cérebros em falha crítica, tipo uma hipnose de rodovia super severa, onde a mente isolada tem que criar demônios sem rosto e loops temporais no banco do carona apenas para forçar o grupo em pane a sobreviver a mais uma viagem exaustiva? Ou, e se a gente pensar que não for só neurociência? E se as estradas deste nosso continente que rasgam distâncias que beiram o desumano em selvas e cerrados realmente funcionam como cicatrizes, sabe? Fraturas na nossa própria realidade. Locais onde a parede invisível entre dimensões fica tão fina que coisas que se alimentam do nosso cansaço isolado e do nosso medo cru conseguem simplesmente vazar para dentro da cabine. É uma possibilidade que aterra qualquer um que pegue no volante. Exatamente. E essa resposta permanece de uma forma muito cruel, intocável e solta no ar. E só para lembrar, se esse mergulho no escuro e na mente humana revirou o estômago e trouxe aquele calafrio inconfundível para quem acompanhou, não se esqueça de fortalecer se inscrevendo no canal Arrepiei. É a comunidade do terror reunida lá que faz com que investigações profundas e histórias como essas não fiquem apenas esquecidas na poeira dos acostamentos do país. E para garantir que a tensão perdure por muito tempo, muito além do final dessa nossa análise, eu deixo uma última reflexão para quem tem a responsabilidade de assumir o volante e cruzar o país. Da próxima vez que houver uma viagem noturna prolongada e o rádio do carro chiar de repente até emitir apenas estática e a tela do celular perder até a última barra de sinal, preste muita atenção naquele silêncio pesado que se forma no banco do carona. Fica a dúvida no ar. Será que esse vazio é apenas uma falha técnica de cobertura da operadora? Ou será que é o início esmagador da presença de alguma coisa que estava lá fora, invisível, caminhando lentamente na beira do asfalto úmido, esperando com paciência infinita pelo exato momento em que absolutamente ninguém mais pudesse ouvir o seu pedido de socorro? A neblina na Serra do Rio do Rastro não desce simplesmente como um fenômeno meteorológico qualquer. De acordo com as descrições que a gente tem aqui nos documentos, é algo brutal, tipo quase como um organismo vivo, sabe? Uma criatura imensa respirando frio e fechando as garras em cima de uma presa que acabou de se isolar do mundo. Nossa, uma imagem muito forte. É pesado. E lendo as dezenas de páginas de transcrições de entrevistas, além dos relatos do diário de bordo do Antônio Pereira, o famoso cegonha da estrada, é exatamente essa sensação relatada. O que já muda tudo, né? Exato. E é importante frisar, os relatos deixam muito claro que ele não é nenhum novato. Cara, são 28 anos de estrada. Sim, 28 anos ouvindo o ronco do motor, entendendo cada vibração do asfalto debaixo do pneu. O que já nos dá uma base muito, muito sólida para nossa análise de hoje. Com certeza. Porque quando a gente pega os arquivos de um veterano com esse nível de experiência, a gente sabe que ele não vai se assustar com uma sombra qualquer, sabe? Ou com um barulhinho do vento. Nem a pau, ele é cascudo. E naquela noite específica, segundo os registros de carga que eu estava lendo, ele estava no comando de um monstro, um Scania R620 impecável. Puxando os carros. Isso, puxando uma carreta cegonha com 8 carros 0 km. Eram 4 sedãs, 3 SUVs e um hatch esportivo brilhando bem no topo da carreta. Uma carga valiosíssima. E o trajeto era longo. Sim, de São José dos Pinhais, no Paraná, até Porto Alegre. Mas, os relatos mostram que quando a noite cai e ele começa a subida da serra, a atmosfera muda.
e muda de uma forma muito violenta. O clima pesa de vez. Exato. O frio se torna cortante e ele descreve que o cheiro de pinheiro molhado invade a cabine. E aquela neblina, cara, ela se transforma numa parede branca sólida, você não enxerga nada. Uhum. E é nesse ponto exato de isolamento extremo que os registros dele apontam o primeiro sinal de alerta. O rádio PX, que era a única linha de comunicação dele, fica completamente mudo. Apenas um chiado estático, né? Só o chiado. Mais nada. Então, se formos analisar a psicologia por trás da privação sensorial na estrada, o peso desse momento específico é devastador. É de enlouquecer. Porque para um caminhoneiro cruzando a madrugada, o rádio PX não é apenas um equipamento, sabe? Não é só radiofrequência, é uma âncora psicológica. É a companhia dele. Exato. É a prova auditiva de que o resto da humanidade ainda existe lá fora na escuridão. Então, quando os relatos do Antônio descrevem esse silêncio repentino, inexplicável, a gente não está falando de uma simples falha técnica. No mesmo. É a remoção cirúrgica dessa última âncora de sanidade. Porque o isolamento absoluto, imposto por uma neblina onde você não enxerga um palmo à frente e um rádio mudo, é o cenário de manual para iniciar uma quebra mental. E o ambiente externo corta todas as pontes, né? Corta tudo, deixando a mente do motorista ali presa dentro de uma caixa de metal. Eu confesso que fiquei arrepiada além dessa parte. Isso toca num medo muito primordial que qualquer pessoa que já precisou dirigir sozinha de madrugada numa estrada deserta consegue entender perfeitamente. Aquela sensação angustiante de que o mundo, fora do feixe de luz dos faróis, simplesmente parou de existir. Sim, que tudo sumiu. Mas a coisa sai dessa quebra psicológica e começa a tomar uma forma física muito, muito perturbadora. O caminhão no retrovisor? Exatamente. Ele descreve que a primeira anomalia visual foi um reflexo no retrovisor. Um par de faróis com uma luz amarelada, meio doentia, sabe? Um caminhão fantasma que surge do absoluto nada e passa a seguir o Scania. E o mais bizarro não é a aparição, mas a física da coisa. Isso. A física é impossível. A forma como o veículo se comportava era absurda. Os relatos contam que se o Antônio acelerava o caminhão, que era pesadíssimo, a luz amarela acompanhava instantaneamente. E se ele freava? Se ele reduzia para entrar naquelas curvas fechadas da serra, a luz reduzia na mesma proporção exata. Tipo como se estivesse amarrada no para-choque traseiro dele por um cabo de aço invisível. Nossa. E enquanto ele tentava processar essa perseguição insana, ele percebe que a própria estrada parece ter quebrado. O asfalto entra em um loop. O loop é a parte mais angustiante do relato. Muito. Ele anota que passou por uma curva fechada e viu uma placa de perigo enferrujada, um guarda-reio amassado de um jeito bem peculiar e uma pedra solta no acostamento. Minutos depois, ele vê a mesma placa. O mesmo guarda-reio O mesmo guarda-reio amassado, e a mesma pedra. volta após volta. Aqui é fundamental a gente fazer uma pequena pausa para analisar a mecânica do cérebro na estrada. Porque existe um fenômeno muito bem documentado chamado hipnose de rodovia. Ah, eu já li sobre isso. Então, nesse estado, o cérebro entra num transe por causa da monotonia, do cansaço, fazendo com que o motorista dirija no piloto automático. A pessoa perde totalmente a noção do tempo e do espaço. Você pisca e de repente andou 15 quilômetros e nem lembra como chegou lá. Exatamente. O cérebro poupa energia, né? Ele para de registrar detalhes repetitivos. Mas o que os relatos do Antônio descrevem é a inversão completa desse fenômeno médico. Como assim? Ele não está ignorando o cenário, ele está hiperfocado. E ele está percebendo uma repetição impossível de marcadores visuais que são altamente específicos. Um guarda-reio amassado de uma forma muito particular não se repete quilômetros à frente, idêntico ao anterior. Não tem como. Sabe como eu tentei visualizar isso quando eu estava lendo os relatórios? Como? Ok, vamos tentar desembolar isso. Eu imaginei como se fosse um glitch, sabe? Uma falha grotesca num pesadelo de videogame. Faz total sentido pensar que a mente dele estava tão exausta que tentava renderizar o cenário e falhava, repetindo as mesmas texturas de novo e de novo. Faz sentido. Só que o problema, cara, o grande problema, é que, no relato,
Os espectadores desse cenário macabro não são estáticos. As crianças... Sim, começam a aparecer crianças na beira do abismo, iluminadas fracamente pelo farol, vestindo roupas claras, sujas de terra, no frio congelante. E o que é fascinante do ponto de vista simbólico, e eu diria completamente aterrorizante, é o contraste absurdo dessas figuras. Totalmente. Porque crianças, no nosso imaginário coletivo e biológico, disparam um instinto imediato de proteção. Sim, a gente quer cuidar. Elas simbolizam segurança e inocência. Mas inseridas nesse contexto específico sozinhas, na beira de um abismo gélido, de madrugada, sem casaco, elas invertem totalmente essa lógica. É um choque. É uma dissonância cognitiva brutal. O cérebro do Antônio tenta processar o instinto de proteção, mas esse instinto acaba sendo esmagado pelo instinto de sobrevivência. Porque a mente dele grita que tem algo errado ali. Exato. A mente percebe que a presença delas ali é profundamente antinatural. E isso devora a coragem de um veterano. E devora mesmo, até porque os detalhes que ele descreve nos depoimentos são de gelar a espinha de qualquer um. Ele conta, olha isso, ele conta que elas não tremiam de frio, os rostos eram muito pálidos, tipo giz, os olhos não tinham expressão nenhuma e o movimento era totalmente robótico. Focada só nele. Só nele. Elas viravam as cabeças em uníssono, só acompanhando o movimento daquela carreta imensa passando. E a escala do absurdo, ela só aumenta a cada repetição desse maldito loop. Começa com poucas, né? Começa com 2 crianças, na volta seguinte do loop, o relato diz que já eram 4, depois 6, logo o acostamento estava simplesmente tomado por mais de 20 crianças. Meu Deus. Medo do precipício gigante logo atrás. Elas só observavam a carga. Esse comportamento coletivo e coordenado que está descrito nas fontes sugere fortemente que não estamos lidando com visões fragmentadas de uma mente cansada, mas com algo que os relatos retratam como uma inteligência predatória. Inteligência predatória. Gostei do termo. Pois é. A distorção deixa de ser só um mero obstáculo geográfico na serra, entende? Ela começa a se transformar numa manipulação mental ativa. A ameaça não está mais só na estrada, ela passa a invadir a vida íntima do motorista. Invasão é a palavra perfeita aqui. Porque, avançando nos documentos, bem no meio desse desespero circular, surge uma aparente rota de fuga para ele. O Antônio relata ter visto as luzes de um posto de gasolina. O que seria um alívio enorme. Exato. O posto Serra Alta. Ele entra com o caminhão, o que traria um alívio imenso, mas a descrição que ele dá do posto é sufocante, cara. Ele diz que o lugar não tinha cheiro de café passado ou de diesel fresco, mas um cheiro forte de ferrugem. Ferrugem pura. E o frentista que sai da guarita é descrito como um homem alto com um sorriso torto, sabe? Aquele sorriso que não chega nos olhos. Aquela coisa forçada. Isso. E o cara cumprimenta o Antônio pelo nome completo, Antônio Pereira, sendo que eles nunca tinham se visto. E aí o cara solta a seguinte frase pra ele: eles gostam de carros que cheiram a novo. Nossa, como se as crianças lá fora fossem clientes de um açougue. É bizarro. Totalmente. E depois desse posto bizarro, a ilusão sobe para um nível que, eu confesso que tive que ler umas 2 ou 3 vezes para acreditar. Ele descreve ter visto uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Luzes vermelhas e azuis rasgando a neblina, 2 agentes na pista, um alto e um baixo. Parecia a salvação definitiva. Parecia. Mas o diálogo relatado, meu Deus, é um absurdo completo. E o interrogatório dessa suposta PRF é exatamente onde o horror psicológico atinge o pico nas transcrições, na minha opinião. Porque, segundo o Antônio, os agentes não apenas assumem a existência do loop temporal em que ele está preso, mas eles começam a revelar informações absurdas. Informações que não estavam em nenhum lugar ali. Nenhuma. Não existem em nenhum manifesto de carga ou documento que ele carregasse na cabine. Eles sabiam o nome da esposa dele, a Marlene. Sim. Sabiam que a filha dele, a Sofia, estudava enfermagem. E o detalhe mais sádico de todos, eles mencionaram o valor exato em centavos da prestação que ele pagava no financiamento do caminhão. E é exatamente aqui que eu preciso parar de questionar
uma coisa. Porque, eu fiquei muito confuso lendo essa parte dos documentos. Uma coisa é a gente debater lendas de estrada, assombrações, figuras na neblina, beleza. Sim, o folclore básico. Mas entidades sobrenaturais sabendo o valor do carnê de financiamento de um Scania R620. Sabe, como os relatos e as análises do caso justificam esse nível insano de leitura de mentes? É uma quebra de expectativa enorme. É, porque isso foge totalmente do padrão de qualquer lenda clássica. Como a rodovia, a Maldita Serra, tem acesso a dados bancários e ao curso universitário da filha dele? É uma excelente questão. E eu acho que é isso que torna esse caso tão único entre os relatos de rodovia que a gente costuma analisar. Se a gente cruzar as informações, tentar entender a lógica interna desse fenômeno de acordo com as fontes, a força que supostamente habita a serra não opera só como um predador físico clássico, sabe? E só quer te assustar e te jogar do penhasco. Isso, ela não é só um monstro, ela opera como um parasita psíquico. Parasita psíquico. Sim. Porque para quebrar um homem com 28 anos de resistência nas costas, não basta você colocar um monstro gigante na frente do para-brisa dele. Você precisa implodir os alicerces mentais dele. Destruir a base. Exatamente. O que os relatos sugerem é que a entidade usa os maiores medos do Antônio contra ele mesmo. O pavor de falir, perder o caminhão, a ansiedade de não conseguir pagar a faculdade da filha e também usa os maiores amores dele. A Marlene e a Sofia. Sim, a esposa e a filha. Ela usa essas informações como um armamento bélico, de forma muito cirúrgica, para corroer a resistência dele de dentro para fora. Ou seja, o conhecimento dessas intimidades financeiras e familiares por motorista seria uma demonstração de poder absoluto da coisa. Tipo como se a serra dissesse na cara dele: eu tô dentro da sua cabeça, Antônio, não há para onde correr. Precisamente. Mostra que o ambiente hostil não está apenas lá fora, naquela pista congelada. Ele já invadiu a fortaleza interna da própria mente dele. Cara, faz muito sentido dentro do absurdo que é essa história. E os relatos mostram que eles usam essa invasão de forma implacável, através do som também. O rádio? Lembra do rádio PX, que a gente comentou agora há pouco, que estava mortalmente silencioso? O relato do Antônio diz que do nada o rádio ganha vida. Sim. Mas tocando uma cantiga infantil completamente distorcida. Ele diz que era arrastada, tipo um disco de vinil derretendo no sol, sabe? E então vem o que eu considero, sem sacanagem, a parte mais desesperadora de ler. A ligação. O celular dele toca. Nossa! No meio de uma serra, sem zero traço de sinal de torre. A tela acende e mostra a foto da filha dele, a Sofia. Ele atende, no auge do desespero, e ouve a voz dela, mas as palavras que ele descreve no relato são incrivelmente macabras. O que ela diz? Ela fala: pai, eu tô aqui em cima, me leva pra passear. É assustador. A filha dele, cara, que estava em segurança na cidade de Blumenau, falando com ele num tom doce, como se estivesse lá sentada no teto do caminhão, naquela neblina congelante, é de enlouquecer qualquer um que tenha família. Apropriar-se da voz da filha é de longe o golpe de misericórdia emocional relatado nessas fontes. A tática parece muito clara para mim. Eles queriam simular a presença de alguém que ele ama desesperadamente, em perigo extremo, ali no topo da carreta. Para forçar um erro dele. Sim, para obrigar o Antônio a tomar a pior decisão possível naquele cenário. Parar o veículo, abrir a porta, sair da segurança de dentro da cabine e se entregar de vez ao ambiente da serra para tentar salvar a falsa filha. Mas não funcionou. Não. E o que os relatos indicam é que, quando essa tortura psicológica falha em fazer ele parar o caminhão de vez, o fenômeno transborda totalmente para o plano físico e agressivo. A sutileza acaba ali. Aqui é onde a coisa fica realmente insana. De acordo com os depoimentos dele à PRF depois, é aqui que as leis da física supostamente deixam de existir. O relato conta que o ar dentro da cabine é empesteado de repente por um cheiro denso e doce de bala de morango velha, sabe? Aquelas balas bem antigas. Daquelas que grudam no dente e mal se fabricam mais. E então, com a carreta descendo a serra a mais de 60 km por hora, ele começa a ouvir as pesadas portas de metal batendo, pessoas subindo nas escadas laterais da cegonha em movimento. Um enxame de crianças. E o ápice do terror mecânico relatado,
O hatch esportivo, aquele carro vermelho que estava lá no topo, o ponto mais alto da carga, liga o motor sozinho. Isso é loucura. Um carro 0 km, lacrado de fábrica, amarrado na carreta, de repente, aciona a ignição. E não para por aí não. Os faróis dos outros carros novos, os sedãs e as SUVs, começam a piscar num padrão rítmico, parecendo tipo um código infantil macabro atravessando a neblina. Como você bem apontou, a violação da física nessa parte é brutal. O caminhão, que até então era o último refúgio seguro dele, é transformado de repente num ambiente completamente hostil e incontrolável. Sim. A ignição remota de um veículo zero, sem as chaves no contato, amarrado em cima da cegonha. As fontes descrevem isso como uma prova clara de um controle absoluto daquela força sobre a matéria. Não é mais só o cérebro dele. Cara, lendo essas transcrições, a sensação que me dá é de que o caminhão do Antônio tinha se tornado uma espécie de sistema nervoso gigantesco que simplesmente foi sequestrado por essas coisas. Ele ainda estava ali, no cérebro central, segurando o volante com força, lutando com os freios, suando frio, mas os passageiros já tinham tomado controle de todas as extremidades do corpo de metal. Uma analogia perfeita. Eles que decidiam se as portas abriam, se os faróis piscavam, se o motor do carro de cima ligava. A carreta virou uma marionete de 30 toneladas nas mãos daquelas entidades. Mas a minha grande dúvida lendo esse material todo foi: por que os carros? O que diabos eles queriam com 8 carros zero? E essa é a grande chave para entender a motivação relatada nesse caso. Se a gente analisar o significado do conceito de novo no contexto dessas entidades, presta atenção. Todo o cenário do loop onde o Antônio estava preso exalava decadência, certo? Certo. O posto, a placa. Exatamente, as placas enferrujadas, o guarda-reio amassado de décadas atrás, aquele cheiro de ferrugem entranhado no posto. As próprias crianças vestiam roupas velhas, fora de moda e sujas de terra. Os relatos sugerem entidades presas num ciclo atemporal de morte e tragédia no passado. Entendi onde você quer chegar. Então, para criaturas que estão há décadas estagnadas na podridão, na ruína, uma carreta transportando 8 carros imaculados, recém-saídos da fábrica, sabe? Ainda com aqueles plásticos nos bancos e sem nenhuma história de dor ou tragédia atrelada ao metal deles. É tipo um farol no escuro. Isso atua como um imã irresistível para eles. É um contraste muito forte. O ambiente da serra ali é a pura ruína e o passado apodrecido, e a carga do Antônio é pura preservação, o intocado. Exatamente. A análise dos documentos sugere que a intenção daquelas crianças não era apenas ganhar uma carona grátis para descer a serra. A intenção era totalmente parasitária. Elas desejavam desejavam possuir algo que carregava o frescor indescritível de algo que nunca foi tocado pela morte. O cheiro de carro novo. A carreta do Antônio era, na visão dessas entidades, um verdadeiro santuário limpo que precisava desesperadamente ser habitado por eles. E a determinação delas para conseguir isso, segundo o motorista, foi implacável. O que nos leva, enfim, ao clímax violento desse relato. O motor do Scania uivando na descida íngreme. O caminhão fantasma amarelo, que antes ficava só observando no retrovisor, passa a bater de propósito na traseira da carreta, Tentando empurrar fisicamente. tentando jogar toneladas de metal para fora da pista, para o precipício. E lá na frente, na estrada, surge a falsa viatura da PRF, bloqueando a estrada de atravessado. E o agente falso, com aquele sorriso torto, macabro, tá de braços abertos bem no meio da neblina. É o ultimato, cara. Sem saída. Uma parede de entidades na frente, um caminhão batendo com força atrás e o abismo sem fundo ao lado. Mas é aí que o instinto puro de um caminhoneiro fala mais alto. O Antônio olha para aquele bloqueio impossível na frente dele e toma uma decisão totalmente contraintuitiva. O que ele faz? Ele grita um sonoro "não hoje". Ele não pisa no freio de jeito nenhum. Ele afunda o pé no acelerador e atira o monstro de ferro e borracha contra o bloqueio policial. Os relatos narram um som ensurdecedor de metal esmagando o metal. O Scania raspando com tudo na parede de pedra, faísca voando, quase caindo do penhasco, furando o pesadelo na base da pura força bruta. E é a recusa visceral de se tornar só mais uma estatística de trânsito ou uma lenda macabra daquela serra.
A decisão dele de acelerar contra um bloqueio que até então se disfarçava de autoridade policial mostra que, naquele momento exato, a ilusão psicológica quebrou de vez para ele. Ele acordou para o perigo real. Ele aceitou que estava num território sem leis, dominado por outra coisa, e ele respondeu com a única linguagem concreta que tinha nas mãos. O peso do caminhão. Sim, a massa colossal do veículo e a vontade crua, inabalável de sobreviver. E, incrivelmente, essa investida suicida acaba sendo que arrasta ele para a segurança da manhã. O diário de bordo aponta que ele consegue cruzar o pé da montanha exatamente quando o sol começa a aparecer e rasgar a neblina. O ambiente de terror finalmente desmorona. Acabou o loop. As luzes amarelas somem do retrovisor como fumaça, o rádio PX volta a chiar normalmente com outras vozes. Ele encosta num pátio de posto real, desce do caminhão com as pernas tremendo muito e vai conferir a carreta. Por fora o estrago era bem material e visível. Arranhões profundos, pintura arrancada e metal retorcido do lado onde ele raspou na montanha. Mas e os carros? Os carros zero estavam lá, intactos, sobreviveram. Só que o que ele encontra em seguida nos carros é o que quebra as pernas de qualquer teoria cética que a gente possa levantar aqui sobre hipnose de rodovia ou delírios causados pelo cansaço extremo. Porque o relato dele traz provas físicas, cara. Provas inexplicáveis. Que é exatamente onde a análise puramente psicológica falha em explicar os registros desse caso. Exatamente. O Antônio relata no boletim ter encontrado dezenas de marcas de pequenas mãos espalhadas pelo metal gelado da carreta. E não no pó externo, não. Como se tivessem sido marcadas com força na própria superfície brilhante da pintura. E tem mais. O desenho? Sim. No capô do hatch esportivo vermelho que estava lá no topo, desenhado na poeira úmida do sereno, havia o desenho de uma família de palitinhos, sabe? Aqueles Sim. de criança, todos sorrindo, acompanhado da frase perfeitamente legível: "Obrigado pelo passeio, seu Antônio". E, cara, piora muito. Tem a boneca. Ele relata que ao abrir a porta de trás do SUV prata, ele encontrou no banco de couro, descansando ali em absoluto silêncio, uma boneca de pano velha e suja. A mesmíssima boneca que uma das crianças pálidas segurava lá na beira do abismo durante o loop. Eu fico perplexa com essa parte. E dentro do porta-luvas do carro esportivo de cima, ele acha um pacote de balas de morango embrulhadas num papel brilhante, de uma marca que foi tirada de circulação no Brasil há mais de 30 anos. E aqui a gente chega no ponto mais crítico e perturbador do nosso estudo sobre essas fontes hoje. Porque o que quebra a cabeça de qualquer pesquisador aqui é que não estamos mais falando de percepção alterada ou alucinação auditiva. Lógico que não. Tem objeto físico? Exato. Como explicamos a poeira riscada com o nome dele? Como explicamos a presença da boneca física e fedendo a mofo num carro zero fechado? E as balas de 30 anos atrás? A materialização desses objetos aponta para algo que transcende completamente a privação de sono. Até atravessou para o nosso lado. Sim. Se assumirmos que os relatos das provas físicas e as fotos anexadas no processo são verdadeiros, isso indica que a barreira entre um ambiente de terror e isolado da serra e o mundo tangível, o mundo real, foi efetivamente rompida nessa noite, permitindo que algo físico ficasse para trás na nossa realidade. E se objetos puderam atravessar e ficar? Significa que o pesadelo não ficou contido na montanha, né? Uhum. Se as coisas físicas foram trazidas para o nosso lado, o trauma e o que quer que seja aquilo também viajaram com ele. Uhum. E, segundo as entrevistas mais recentes do caso, o Antônio sobreviveu, ele entregou a carga, mudou drasticamente as rotas de frete dele e nunca mais, até hoje, colocou os pneus na Serra do Rio do Rastro. Mas o relato dele não termina ali no posto de gasolina. Infelizmente não. Hoje, seguro na casa dele em Blumenau, longe de qualquer neblina de serra, as consequências daquela noite ainda se manifestam. Ele conta que, de madrugada, quando a cegonha dele está vazia, estacionada no pátio de casa, ele frequentemente acorda e escuta um som inconfundível. O som de metal. O clique pesado de uma das portas de metal da carreta se abrindo e batendo sozinha na escuridão do quintal. E diz que, nessas horas, um cheiro denso e bem antigo de bala de morango invade o ar da rua dele. A coisa, seja lá o que for que vive naquela serra, pegou carona com ele e foi trazida para dentro do próprio santuário pessoal dele. O que nos deixa
incrivelmente com uma última linha de raciocínio que é baseada puramente na lógica desses relatos e que é profundamente perturbadora. Fala. A Serra cobrou o pedágio emocional do Antônio e aparentemente estabeleceu uma simbiose maldita com ele. Deixou algo na carreta, usando o motorista como um vetor para sair dali. Mas, se conectarmos todas as informações dos relatos, as entidades descritas são movidas por uma fome incontrolável de habitar coisas novas, puras e intocadas pela morte. Como aquele cheiro de carro 0 quilômetro. Sim, lembrando do tal frentista do posto que falou com todas as letras que eles queriam carros que cheiram a novo. Precisamente, isso levanta uma reflexão extremamente sombria sobre o desenrolar e o futuro dessa história. Porque o que vai acontecer no dia inevitável em que o cheiro de carro novo e a pureza de fábrica dessa carreta finalmente desaparecerem por completo, sob o peso dos anos, da ferrugem e do uso constante? Meu Deus. Considerando que, segundo os próprios relatos dele, o som das portas batendo persiste na casa dele até hoje, fica a pergunta final para a gente pensar. Será que a carona macabra que essas crianças pegaram realmente acabou quando ele desceu a serra com vida? Ou o verdadeiro destino dela sempre foi, desde o princípio, o lar e a família do motorista?